vou falar para vocês de 5 funções básicas dos nossos rins. Então, ó, filtra, produz hormônio, controla a pressão arterial. Qual é um controle super chique que ele faz? Outro, né? Porque todos esses... Homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio. Então vejam que o coração sem os rins não é absolutamente ninguém. Não sei se vocês já tiveram aula de sistema cardiovascular, enfim, né? Mas se eu não tenho equilíbrio, eu sofro, nosso corpo sofre. Em compensação, o coração vem e fala, mas se eu não te der muito sangue, você não trabalha, tá? E aí quando a gente pensa e lembra, vocês lembram qual a porcentagem de débito cardíaco que tem que chegar nos rins? Que eles demandam para o trabalho? 25% de débito cardíaco. 1/4 é muita coisa, tá? Portanto, eu preciso de muito sangue ali, ele recebe muito sangue, uma quantidade gigantesca do débito cardíaco, para dar conta. E aí a gente vai lembrar e vai ver lá em fisiopatologia que quando eu tenho as doenças que comprometem o débito cardíaco, vocês acham que os rins vão sofrer? Com certeza, tá? Então aqui ele elimina substâncias tóxicas. Pessoal, tudo aquilo que a gente usa de remédio, de medicamento ali, enfim, né? Outras substâncias, alimentação, tudo aquilo que a gente come, proteína, né? É metabolizado, tá? Nos rins. E os rins, eles dão conta dessa eliminação, tá? Dessa filtração. Então, a gente tem a função de filtração, elimina substâncias tóxicas. Mas creatinina, metabólitos hormonais, fármacos e tudo aquilo que o nosso organismo gera em termos de toxina são filtrados, e é hidrossolúvel, obviamente, são filtrados, né, via rim. Regula todos os eletrólitos mais nobres do nosso organismo, que são sódio, potássio, hidrogênio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato, só isso, tá? E fosfato, vejam que quando eu não tenho, por que a gente está falando de função renal, né? E de fisiologia, não é fisiopatologia ainda. Vejam aqui que quando eu tenho tudo isso comprometido, eu vou sofrer as consequências do desbalanço, né, do desequilíbrio desses íons, desses eletrólitos, tá? Portanto, segunda função, fazer equilíbrio eletrolítico. Terceiro, regula o equilíbrio ácido-básico, a homeostase. Então aqui, quando a gente vai ali olhar os resultados de gasometria, né, sempre na acidose, a gente classifica ela como metabólica também, né? Quando eu tenho uma baixa do bicarbonato. E aí eu tenho, além do pH ácido, né? Ele vai concorrer junto com hipercalemia, muitas das vezes. Mas só para comentar que quando eu não tenho o equilíbrio ácido básico que é feito, né? Os rins, eles fazem o que com H+? Eles regeneram. Tá? Eles pegam o ácido, regeneram, vira bicarbonato e aí a gente consegue manter o pH do sangue, ok? Em situações normais de funcionamento do nosso organismo. Então, terceira grande função, manutenção da homeostase, manutenção do equilíbrio ácido básico. Se eu não tenho isto, não adianta contar com o sistema respiratório para excretar ácidos, né? Para dar conta do balanço de ácidos. A gente precisa do controle renal também. Regula o volume de líquido corporal. Então, vejam só, um adulto, né, possui em média 42 litros de água, 28 dentro do espaço intracelular, 14 no extra,
E aí ele vai fazendo toda essa matemática em como lidar com os líquidos do nosso corpo. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, mais ou menos quantos litros de urina vocês fazem em 24 horas? Em geral, a gente excreta mais ou menos uns 2 litros de urina, 2,5 litros, né, de urina em 24 horas, né? Só que de filtrado glomerular que a gente produz, filtrado glomerular, né? É quase 1.800 litros. Por quê? Porque os rins trabalham quantas horas por dia? 24 horas. 24 por 7, faz hora extra, tá? Então a gente tem aí mais ou menos esse volume e excreta 2 litros. Quanto é que o rim reabsorve desse volume? Ele produz 2.000 e excreta 2. 99%. 99%. Tá? Então aquilo que a gente manda embora ali na urina, na diurese, aquilo que o paciente excreta, e nós também, é 1% de tudo aquilo que ele produz em 24 horas. Então a gente entende a relevância do controle volêmico e da importância da função renal, tá? O filtrado glomerular está envolvido na taxa de filtração glomerular, né? Então ali ele está trabalhando o tempo todo, ele dá conta, imagina os seus 5 litros passando 24 horas pelos seus rins, né? Quanto é que dá isso em 24 horas? Quando a gente pega esse volume, tudo aquilo que ele filtrou e tudo aquilo que sai é 1%. Por quê? Por causa do volume que ficou sendo filtrado. Não é que eu tenho 1.900, né? A gente não tem esse conteúdo. Mas quando a gente soma ali, multiplica a questão do volume que vai passando em 24 horas, a gente chega nesse número. E é muito volume, é muito trabalho. Então ele vai filtrar, ele vai controlar os eletrólitos, ele controla a homeostase, ele vai regular o balanço hídrico do paciente dessa forma. Quinta função, os rins produzem hormônios, tá? Ele produz a EPO, que é a eritropoetina humana recombinante. Todo mundo aqui já ouviu falar da eritropoetina? Já? Para que ela serve? Ali para maturação de glóbulos vermelhos. Essa tá fácil, tá lida para falar. Mas o que ela vai fazer? Ela fabrica, quem é que produz as células de sangue? Medula, tá? Só que as células vão estar imaturas, bebezinhas ali. Eu preciso ter o hormônio da eritropoetina para ajudar no carreamento e deixá-las adultas. Então as hemácias ficam aptas a carregar mais oxigênio, tá ok? Então os rins fabricam eritropoetina, é um hormônio, e quando eu não tenho mais a função renal adequada, esse hormônio vai estar em quantidade normal no nosso sangue? Não. Quando eu pego aquele paciente que tem doença renal crônica, por exemplo, ele tende a ser o quê? Anêmico, tá? Então eu preciso repor de forma sintética a questão da eritropoetina. Há 20 anos, mais de 20 anos atrás, nós não tínhamos, né, acesso, como nós temos, a eritropoetina sintética. Então, vocês imaginem todos os pacientes que fazem sessão de hemodiálise recebendo concentrados de hemácias todo mês, tá? Então, eles transfundiam praticamente todos os meses. E aí, o que acontece com um paciente que faz diálise e recebe transfusão de sangue em relação ao transplante? Ele fica ativo ou ele fica inativo na lista de espera? Inativo. Por quê? Quando a gente recebe o sangue de uma outra pessoa, é diferente do nosso, correto? Então, por mais que seja a mesma tipagem sanguínea e seja compatível, né, na tipagem ABO, não é o meu sangue. Portanto, quando eu coloco em mim algo que não é meu, o meu corpo tende a fazer o que com aquilo?
ter uma reação inflamatória, tá? Então a gente fica inflamado, pode ter ali algum sintoma e não uma reação à transfusão. Ele vai receber e vai ficar bem. Só que aquela questão inflamatória acontece de fato. Toda vez que o paciente em diálise, que está na lista de transplante, recebe uma quantidade, né, ali de sangue, de hemácias, ele fica inativo. Porque se a gente, por exemplo, se ele for chamado para o transplante e a gente colocar um rim ali, as chances de rejeição são maiores, porque ele já está inflamado, tá? Então, por isso que a eritropoetina sintética é uma bênção, né? Por quê? Porque eles não ficam mais anêmicos, salvo algumas doenças hematológicas que alguns pacientes têm, e aí não tem como, né? Mas a gente consegue repor esse hormônio de forma sintética. Então ele vai estar ativo. Quando aparecer um órgão para doação, ele vai estar ativo e não vai ser, não vai precisar permanecer um tempo afastado, tá? Deu para entender? Deu? É uma medicação cara ou barata a eritropoetina? O que vocês acham? Caríssima, né? É cara. Mas olha que beleza! O nosso país subsidia essa medicação para os pacientes. Às vezes pode faltar, né? Mas basicamente, e com uma rotina ali regular, os pacientes conseguem receber isso do governo, tá? Eles não precisam pagar por isso. Então isso é fenomenal, né? É um benefício para eles que é super bacana. O que mais que os rins fazem também, em termos de hormônio? Sintetizam a vitamina D. Então ali o hormôniozinho da vitamina D, né? Para que a vitamina D é importante no nosso organismo, basicamente? Dor muscular, ossos também, tá? Então a gente fica com os ossos mais frágeis. Os rins também fazem a síntese de vitamina D. E o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lembram desse terror na faculdade? Lembram? Nossa, né? Vocês lembram o que ele faz? Regulação de PA. Como ele faz a regulação da PA? Basicamente, pessoal, ali a gente tem angiotensina 1, 2, ativação de renina. Quando eu tenho situações de hipovolemia ou de diminuição da concentração do sódio, aí a gente tem o controle pressórico, né, via hormônios também, que os rins vão ali e dão uma ajudada no nosso organismo, tá bom?